Oi, gente, tudo bom? Jeff aqui com você novamente. Questãozinha agora da UniOeste 2021, que fala de mistura de soluções com solutos distintos, mas que não vão reagir entre si. Já já a gente fala por quê. E além disso, tem um pH aí no meio, um pH maroto aí para a gente fazer um cálculo, fazer pelo menos uma estimativa de valores. Tá ok? Uma questão interessante para você que tem dificuldade nesse assunto de soluções, mistura de soluções, tá? Eu vou fazer pela regrinha de 3 e no finalzinho do vídeo eu vou te mostrar a formulazinha que a gente em geral usa para isso. Então fica até o final que tem coisa interessante até o final desse vídeo. Tá bom? Vai fazer no iOS? Importante essa questão para você. Não vai fazer? Serve como revisão para qualquer outra que você vai fazer. Então, acho que você tem muito a ganhar se você ficar comigo aqui até o final. Beleza? Vamos junto então, olha só. Questão 54 no iOS 2021 fala assim: um aluno do ensino médio preparou duas soluções ácidas, uma de HCl, sabemos que HCl é um ácido forte pra caramba, né? Quais são os hidrácidos fortes? Jeff, o que é hidrácido? Hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio, tá? Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr, HI, os halogênios, tirando o F, tirando o ácido fluorídrico, tá bom? O HCl, HBr, HI são fortes. O HF é moderado. E os outros são fracos. Desses outros, o que tem importância para a gente mesmo é HCN e H2S, tá? HCN, H2S. Beleza? Vamos lá. Sabemos que o HCl é um ácido forte. Tem um pH igual a 4, tá? Outra de HNO3, que é outro ácido forte. Como é que você faz a caracterização do ácido forte quando ele tem oxigênio? O caso do HNO3, ele é um oxiácido, ele tem oxigênio. Você faz a diferença entre a quantidade de oxigênios e a quantidade de hidrogênios ionizáveis, aquele hidrogênio que consegue se desprender como H+, tá? Se essa diferença for 3, o ácido é muito forte. Se essa diferença for 2, o ácido é forte. Se essa diferença for 1, o ácido é moderado. Se essa diferença for 0, o ácido é fraco. Ou seja, quanto maior a diferença entre a quantidade de oxigênios da fórmula e de hidrogênios ionizáveis, mais forte é o teu ácido. Jeff, mas algum hidrogênio do ácido não vai ser ionizável? Tem algumas exceções lá do fósforo, tá? Ácidos fosforosos, principalmente. Tá na dúvida disso? Deixa no comentário aqui que eu faço uma revisãozinha disso para você rapidinho, tá bom? A gente faz outro vídeo com isso. Então, eu tenho ácido clorídrico, pH 4, ácido nítrico, pH 5. Ele misturou em um frasco Becker 10 ml de cada uma das duas soluções. Então, meu volume final do frasco vai ser 20 mililitros. Ele botou 10 mililitros de cada. Tá? E em seguida mediu o pH da solução resultante. A respeito do pH obtido, é correto afirmar que concentração final de íons H+, é 5,5 vezes 10 a menos 5. Concentração final de íons H+, é 5,5 vezes 10 a menos 4. Como os volumes são iguais, pH final é 4,5. Como o HCl é um ácido fraco, concentração final de íons H+, é 10 a menos 5. Ou como a concentração de H+ no HCN é pequena, o pH final é 4. Tem uma aí que a gente já descarta de cara. A gente começou lendo o enunciado falando que o HCl é um ácido forte. E ele diz aqui na letra D que é um ácido fraco. Já sei que a letra D está fora de questão. Letra D não é candidata a gabarito. Outra coisa, desconfio que a letra C não seja gabarito, eu aluno, eu Jeff aluno. Desconfio que a letra C não seja gabarito porque o pH é calculado a partir de uma escala logarítmica. Ele está te pedindo para fazer média aritmética. Um pH 4, pH 5, soma divide por 2 para dar 4,5. Não me parece fazer sentido, sendo que a concentração de H+, e a relação disso com o pH é dado por uma escala logarítmica. O pH é menos log, vamos colocar aqui, ó, pH é calculado como menos log decimal da concentração de íons H+. Jura que você vai pegar essas concentrações de íons H+, vai calcular o log dela, vai trocar o sinal para dar o pH e na hora de misturar duas soluções com volumes iguais, quando o volume dobra, quando a concentração cai à metade, não esquece que você está calculando o log, você vai fazer somar e dividir por 2? Me parece, eu, Jeff aluno, não ser o gabarito. Letra C e letra D. A D eu tenho certeza que não é, mas a C eu desconfio fortemente. Você está percebendo como é que você procede na hora de resolver uma questão desse tipo? Agora a gente vai fazer a parte técnica, a gente vai calcular. Mas de 20% que você tem em cada opção, são 5 opções, você já eliminou 2, você subiu para 33% a chance de acertar se você chutar no escuro, tá bom? Vamos fazer conta agora, vem aqui comigo. Eu tenho a solução do HCl.
que eu sei sobre solução do HCl? Que o pH vale 4, tá? Então, quer dizer, vou fazer essa devagarzinho, a outra eu faço rápido, tá? Menos log da concentração de H+, nessa solução de HCl é 4. Ou seja, o log da concentração de H+ é menos 4. Portanto, a concentração, não esqueça que esse log é decimal, a concentração de íons H+ nessa solução de HCl é 10 elevado a menos 4. Tá? Já você falou que essa você ia fazer devagarzinho, mas a próxima você ia fazer rápido. Como assim? Se eu te dei o pH, a concentração de H+ é 10 elevado a menos o pH. Guarda isso aqui, ó, cantinho. Concentração de H+ é sempre calculada como sendo 10 elevado a menos o valor do pH. Mesmo vale para a concentração de OH-, tá? Beleza? E você tem um volume de solução de 10 mililitros. 10 mililitros. Ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 litros. Você concorda que com essa concentração e esse volume você consegue descobrir a quantidade de íons H+? Por quê? Já que você vai misturar as duas soluções, não vai ter reação, são dois ácidos. Se são dois ácidos, o máximo que eles vão fazer é espalhar os íons H+ que saem deles ali dentro. O nosso HCl vai liberar H+, o nosso HNO3 vai liberar H+, então você vai ter H+ de ambas as fontes misturados no recipiente, num copo Becker, que agora vai ter um volume de 20 mililitros, porque você juntou 10 mililitros de cada solução. Se você descobrir a quantidade de H+ que originou-se a partir do HCl, se você descobrir a quantidade de H+, que originou-se a partir do HNO3, junta tudo, divide pelo volume de 20 mililitros. E aí você tem a concentração final de íons H+. Beleza? Então, vou fazer por regrinha de 3. Vou fazer aqui assim, ó. Vamos lá. Se eu tenho 10 a menos 4 mols para cada 1 litro de solução, vou colocar aqui direitinho, tá? Para você entender exatamente o passo a passo. Estou falando só do H+. Em cada 1 litro de solução, quantos mols do nosso H+ você vai ter em 10 vezes 10 a menos 3? Posso botar 10 a menos 2, não posso? Litros de solução. Faça a continha rápida, nosso X vai ser 10 a menos 6 mols de H+. Isso é o que eu tenho. Certo? Beleza? Aí eu vou agora para o HNO3. HNO3. Falei para você que ia fazer rápido, não falei? Se o pH da solução de HNO3 é 5, de cabeça, direto aqui em cima, fala para mim que eu estou te escutando, vai. A concentração de íons H+ vai ser 10 elevado a menos o pH. 10 elevado a menos 5. O volume também é 10 mililitros, ou seja, 10 vezes 10. A Olivia, minha cachorrinha, não gosta desse assunto, não. Ela reclama quando eu calculo pH assim. Tá? Não gosta de estudar pH, Olivia. Melhor demais, tá nadinha. Tá? Então, aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 3 litros. Tá? Mesma coisa, vou fazer a mesma regrinha de 3 que eu fiz aqui em cima. Se eu tenho 10 a menos 5 mols de H+ para cada 1 litro, quantos mols de H+ aqui em 10 a menos 2 litros? Chegamos à conclusão que o Y é 10 a menos 7 mols de H+. Beleza? Essa é a quantidade de H+ proveniente do HCl, quantidade, tá? Mol. E essa é a quantidade de H+ proveniente do HNO3. Opa, ficou bem torto aqui. Prontinho. Certo? Esses H+ vão se juntar na solução final. Tá? Então, a quantidade total de H+ vai ser a seguinte. Número total de mols de H+. 10 a menos 6, proveniente do HCl,
10 a menos 7 provenientes do HNO3. E aí a matemática te faz uma sugestão que é a seguinte: se você tem potências de 10 e você quer somar esses valores, o ideal é que as potências de 10 sejam iguais, certo? Potências de 10 iguais. Então, quando você tem aqui 10 a menos 6, na verdade, isso aqui eu posso dizer que é 10 vezes 10 a menos 7. 10 vezes 10 a menos 7. É esse 10 a menos 6 aqui, tá? Mais 10 a menos 7 mols de H+. Isso vai me dar um total de 11 vezes 10 a menos 7 mols de H+. Beleza? Ok? Só que o nosso volume final da solução, o volume total final, é 20 mililitros, porque você juntou 10 mililitros de cada solução. Então, volume final, 20 mililitros, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3 litros. Como é que você calcula a concentração de H+? Concentração aqui, na verdade, é a nossa molaridade. Concentração em mol por litro. Vai ser número de mols total de íons H+, sobre o volume final da tua solução. Total a gente viu ali em cima, ó, 11 vezes 10 a menos 7. E o volume final está aqui, 20 vezes 10 a menos 3. Certo? Posso fazer assim, ó, 11 vezes 10 a menos 7 sobre, em vez de 20, 2. Em vez de 10 a menos 3, 10 a menos 2. Porque se você diminuiu esse 20 para 2, você aumenta esse 10 a menos 3 para 10 a menos 2. Aí você compensa. Fazendo essa conta rápida, isso vai dar 5,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa é a concentração de H+. Se eu quisesse calcular o pH, aí agora vem um bizuzinho, tá? Cálculo de pH. Se a concentração de íons H+ é escrita na forma A vezes 10 a menos B, tem até um vídeo shorts aqui no YouTube que eu faço isso, A vezes 10 a menos B, então nosso pH é B menos log de A. Ou seja, na nossa situação, a concentração de H+ seria 5,5 vezes 10 a menos 4. Então, nosso pH seria... Quem é o B? Menos B é menos 4, então B vale 4. Menos log de quem está multiplicando a potência de 10. E aí o enunciado precisaria me dar esse log de 5,5. Certo? Para eu poder fazer essa conta. Assim você calcularia o pH. Certo? Para matar a questão, não chegamos à concentração aqui, ó, 5,5 vezes 10 a menos 4? Beleza, venho para as opções e faço o seguinte, ó. Concentração final é 5,5 vezes 10 a menos 5, gabarito, letra A. Letra B, 5,5 vezes 10 a menos 4. Letra C, o pH final é 4,5? Não, o pH final é menor que 4, é 4 menos log de 5,5. Então vai ficar menor que 4, inclusive. Vai ficar, né, entre 3 e muita coisa, né? O log de 5,5 aqui vai dar ali um pouquinho acima de 0,7, tá? Então isso vai dar 3 e pouquinho, 3,3, 3,2, alguma coisa do tipo, tá? E a concentração de H+ do HNO3 é pequeno, o pH final é 4. 4 não, ele é um pouquinho abaixo de 4. Certo isso? Beleza? Bom, falei para você que ia fazer isso aqui de uma outra maneira também, né? Fazendo com uma formulazinha. Existe uma formulazinha que é a seguinte, deixa eu colocar aqui para você. Mistura de soluções com solutos distintos que não reagem. Concentração final vezes volume final igual concentração da primeira solução, volume da primeira solução, mais concentração da segunda solução, volume da segunda solução. Isso aqui é para você calcular a concentração final de H+ direto. Concentração final? Não sei. Isso aqui é para o H+, tá? Para o H+. Concentração final? Não sei. Volume final, 20 mililitros. Concentração final de íons H+. Na solução de HCl, o pH não é 5? Então, aqui você vai ter uma concentração de H+, 10 a menos 5. Volume, 10 mililitros. Para o HNO3, o pH não é 4? Concentração de H+, 10 a menos 4. Volume, 10 também. Então, esse M vai ser 10 a menos 5
vezes 10, mais 10 a menos 4, também vezes 10, tudo isso sobre 20. Tá? Isso aqui vai ficar 10 a menos 5, mais 10 a menos 4 sobre 2. Não é 5 mais 4 sobre 2. 10 a menos 5 mais 10 a menos 4 sobre 2. Essa é a concentração. Você concorda que isso aqui, na verdade, seria 10 vezes 10 a menos 5? Então, isso aqui ficaria 11 vezes 10 a menos 5 sobre 2. A nossa concentração final de íons H+, 11 sobre 2, 5,5, 10 a menos 5 mol por litro. Um caminho um pouquinho mais rápido para você calcular isso. Tá? Você pode fazer por essa formulazinha quando os solutos forem iguais, quando eles forem diferentes e não reagirem. Jeff, como é que eu sei que nessa questão os solutos são diferentes e não reagem? São dois ácidos. Um ácido não reage com outro ácido. O ácido tende a reagir com componentes básicos. Tá? Dessa maneira, você calcularia aqui a concentração de íons H+, iria direto para lá. Bem mais rápido, mas eu preciso conhecer essa expressão. Tá bom? Beleza? Com isso, a gente vem aqui e marca como gabarito letra A. Ok? E aí? Ficou bacana a resolução? Achou interessante? Acha que isso vai ser útil para você? Se sim, curte aqui o canal, ativa as notificações, divulga para a galera aí que está estudando com você, e de repente mais e mais pessoas podem ser ajudadas aqui pelo trabalho que a gente está fazendo. Bom, como sempre, muito obrigado pela atenção e paciência, forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.